Olá, instrutor Matheus Henrique, mais uma vez, para trazer um assunto bem interessante hoje na nossa microaula, essa web aula onde a gente traz um feedback contínuo com orientações para você que está fazendo cursos profissionalizantes conosco aqui na Mude Soluções, na nossa plataforma integrada. E o assunto de hoje é bem interessante, é da área da gestão pública ou administração pública. E nós iremos tratar de um tema bem interessante que tem a ver com a gestão pública em si e tem a ver também com a sociedade, com as ciências humanas, que é a teoria, a ciência política e a filosofia política. É bem interessante esse assunto. E nós falaremos hoje, partiremos da seguinte premissa, da filosofia a respeito da política. Então, para estudar o campo da ciência, a política como ciência, que é uma ciência inerente ao ser humano, ao convívio em sociedade, à concepção de Estado, à concepção de nação, de povo e também de cidadania. Então, é interessante nós observarmos esses assuntos com atenção, principalmente você que está fazendo o curso conosco. E é bem interessante quando nós partimos do preceito da filosofia, nesse âmbito do conceito filosófico, um modelo ideal de política. É interessante, antes de se aprofundar nesse assunto da teoria e da ciência política, nós entendermos o modelo ideal. Seria aquele modelo sublime, modelo ideal, como Aristóteles pensou lá no passado. Então, vamos remontar um pouco da história e entender. A concepção de Estado ou de nação tem origem lá dos gregos, e é bem interessante que naquela época Aristóteles já começou a incentivar as massas naquele tempo com o seu pensamento filosófico e passamos a entender o conceito de polis, que era o conceito de cidade e de estado, e depois tivemos essa extensão para a questão do povo e da política, quando passou-se a discutir esses modelos ideais. Então, isso é tudo aquilo inerente ao pensamento ideal, aquele pensamento ideal a respeito da política, a sua concepção de cidade e Estado e sociedade. Porque vale ressaltar que uma cidade ela não é feita só de infraestrutura, não é apenas um palácio e uma cidade murada, como era no passado, mas sim o seu povo, a sua sociedade. E quando essas pessoas passaram a entender e a discutir a política, na Grécia Antiga, bem como na Roma Antiga, a gente temos aí um amparato maior do pensamento filosófico a respeito do Estado e essa concepção de Estado-nação. Então é interessante nós termos essas premissas em mente para discutirmos a respeito da filosofia política. E você, aluno, que está aí dando atenção ao seu caderno de atividades, preste atenção na leitura. É muito importante o feedback por meio dessa microaula, mas preste atenção na leitura e só lembrando, tudo quando se fala a respeito da política no campo filosófico, seria aquele modelo ideal, aquela concepção ideal do que seria a política, e todo aquele processo de racionalização a respeito da sociedade e do Estado. E nas premissas históricas nós temos aí a criação do parlamento, o Senado romano é um exemplo disso, a governança do imperador romano naquela época, ela se devia também a essa convergência entre o Senado e o imperador romano. Daí então a gente tem essas raízes do pensamento filosófico de Aristóteles, que em sua concepção Aristóteles dizia que a ética do serviço público só poderia ser aplicada ao serviço público, esse pensamento do conceito de polis como cidade, como Estado, como sociedade. Lembrando aqui na etimologia da palavra,
Ética, ela tem os seus termos gregos a ver com o caráter, a ver também com os conceitos de moral, né? Interessante, vem do grego ethos, né? E do grego também a palavra latinizada morale, né? Posteriormente, ou seja, ética é aquele estudo, aquele modelo de concepção ideal de um determinado assunto. Então aqui só para poder esclarecer um pouco. E analisando aqui o nosso objeto de estudo desse conceito filosófico da política, né, a filosofia política, nós temos também o que Max Weber pensava, né? Um dos pais da administração. Weber é conhecido como a sua teoria da burocracia, mas em uma das suas citações nós temos o seguinte conceito: o Estado é a instituição política que dirige um governo soberano, detém o monopólio do uso da força física, no caso da guarnição do poderio militar, por exemplo, em determinado território, subordinando a sociedade que nele vive. Então, nós sabemos quais cidadãos que somos subordinados ao Estado e ao governo que está ali estabelecido. Então, a concepção de Estado mais moderna é essa, segundo o pensamento de Weber. E é bom nós termos isso em mente. E é interessante que nem sempre existiu o Estado. Nem sempre. Mas ele começou a surgir desde então, quando a sociedade passou a se organizar. Quando se construiu as primeiras cidades, quando teve o conceito que nós deveríamos proteger as riquezas da cidade A em relação ao território da cidade B, enfim. Então, houve essa necessidade do Estado surgir, porque pensando na demografia e um pouco de maneira filosófica, aquelas pessoas, elas precisavam de ordem, e a ordem ela tinha que advir de uma hierarquia maior. É interessante que até no nosso lar, pensando de uma maneira filosófica, né, estabelecendo aqui uma premissa, quem é responsável como provedor do lar? É o pai de família, certo? Então ali se tem uma família regular de 3 filhos e um casal, o cabeça da casa, o provedor da família é o pai, ou seja, é aquela pessoa que provém o sustento para sua esposa e seus filhos. Ele vai organizar a casa, ele vai organizar os recursos para manter essa casa. Daí tem, de acordo com o pensamento filosófico, uma organização, uma pessoa que vai administrar aqueles recursos. Então, daí então a gente pega isso num âmbito maior, a gente vê a necessidade também daquelas civilizações terem e abordar esse conceito de Estado com a maior eficácia. A partir do momento que ocorreu o processo civilizatório, teve-se a necessidade e a concepção de Estado. E o nosso conteúdo, ele fala um pouco de como ele surgiu. E ele tem aqui algumas premissas que você vai analisar aí no seu conteúdo, aí na área do aluno, a respeito da filosofia política. O que deve ser o Estado? A gente devemos nos fazer essa pergunta. O que deve ser o Estado? Resposta liberal. A finalidade do Estado é agir como mediador dos conflitos, promover a reconciliação e alcançar a harmonia entre os rivais. Então esse é um conceito liberal a respeito do Estado. Vamos pegar aqui mais uma premissa. A resposta marxista para a concepção de Estado é a instituição que intere nessa luta de modo parcial, quase sempre tomando partido das classes sociais dominantes. É a função que garante o domínio da classe. O Estado também tem essa concepção paternalista, que é o provedor. E é interessante que muitas das ações do nosso país, elas provêm do Estado. No âmbito de um pensamento nacionalista, nós temos que entender que o Estado ele precisa regular e orientar estados e municípios, ou seja, as cidades e os estados
no nosso país. Então, peguei aqui dois pensamentos, uma concepção liberal e uma concepção marxista, para nós estabelecermos essa linha tênue e esse paralelo para se equiparar aí como fiel da balança e nós termos um pensamento acertado do que seria um modelo ideal de Estado. Ok? Então, gente, a fundamentação do poder político, ele também provém desse pensamento filosófico. Ou seja, política, ela existe porque existe sociedade, ela existe porque existe a concepção de povo e de Estado. Então, orienta-se a aprofundar-se nesse autoestudo, analise com atenção a leitura de cada tópico. Também não esqueça do seu trabalho interdisciplinar, que vai te ajudar na fixação de conhecimento e também tirar as dúvidas na tutoria online. Muito obrigado pela atenção e até o nosso próximo encontro.